O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, rejeitou a proposta dos Estados Unidos para que o Irã deixe qualquer tipo de programa de enriquecimento de urânio. Confira. 6 rodadas depois do início das tratativas, o líder iraniano disse que abandonar o enriquecimento de urânio é 100% contra os interesses do país, rejeitando uma exigência central dos Estados Unidos nas negociações. O Ayatollah Ali Khamenei chamou o texto de ameaça à independência iraniana. Uma minuta da proposta americana, obtida pela CNN Internacional, indica que os negociadores tentavam preservar a estrutura iraniana de enriquecimento de urânio, mas exigiam que houvesse a criação de um consórcio internacional para fiscalizar a iniciativa. O objetivo seria garantir que o metal não chegasse ao patamar necessário para ser usado como combustível de uma arma atômica. Medida que contrasta com a postura pública do presidente americano Donald Trump. Nesta semana, o republicano escreveu que um potencial acordo não vai permitir qualquer enriquecimento de urânio. Já o ministro das Relações Exteriores do país persa, Abbas Araqi, reiterou que sem enriquecimento não há acordo, mas se disse disposto a impedir o desenvolvimento de armas nucleares. O Irã usa o urânio enriquecido para abastecer usinas nucleares que garantem energia elétrica ao país. Em meio às negociações, fontes da inteligência americana apontam que Israel prepara um novo ataque ao programa nuclear do Irã, dessa vez com o lançamento de foguetes diretamente contra as instalações que formam a estrutura nuclear do país. O ataque oporia o premier israelense Benjamin Netanyahu à Casa Branca, que tenta evitar a escalada dos conflitos no Oriente Médio. Ainda assim, nesta quarta-feira, os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que exigiria o cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o Hamas. Todos os outros 14 integrantes do colegiado aprovaram a proposta. Michel, tem um ponto ali no qual o líder supremo, como é o nome oficial dele, do Irã, tem toda a razão. O Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. É um tratado antigo, lá dos anos 60, do qual o Brasil também acabou, depois de muita conversa, acabou também aderindo a esse tratado. E esse tratado é uma troca. Ele diz assim aos países que dele fazem parte: vocês concordam em não desenvolver armas nucleares, mas vocês têm o direito de desenvolver tecnologia, sobretudo as do combustível nuclear, que são essas que podem eventualmente levar à obtenção do material físsil para a fabricação de um artefato nuclear. Então ali o Irã tem razão, ele está dizendo, como assim? Se eu sou signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, por que eu não posso desenvolver essa tecnologia? Eu acho que tem razão. Eu acho que, mais do que ter razão, está se baseando numa estrutura internacional de poder que está sendo desafiada pelos Estados Unidos e está dizendo: eu estou junto com a Organização das Nações Unidas e a dimensão da multilateralidade. Esse debate está por baixo do debate. Quer dizer, o debate por cima é sobre armas nucleares, Irã e as negociações pontuais. Mas tem um debate além desse, que é o debate sobre uma nova ordem baseada na vontade de Trump e uma ordem baseada nas estruturas de poder consolidadas no pós-45 e, nesse caso, mais recentemente, de que é possível desenvolver economia nuclear, o que não se pode desenvolver armas nucleares. Nesse sentido, o Irã não só tem razão, como tem a lei internacional do seu lado. Afinal de contas, havia uma certa coerência naquele acordo com o Irã, independentemente dos méritos. Por exemplo, o governo israelense sempre achou que era um acordo que facilitaria o Irã chegar à obtenção de armas nucleares, Lorival. Outros, no entanto, e desse acordo participaram países que têm uma tradição forte na limitação disso, como, por exemplo, a Alemanha, ou potências como a Rússia, que não tem tanto interesse assim em proliferação. Há coerência no que o Trump está oferecendo ou querendo impor ao Irã agora? Aquele acordo assinado pelo Obama sujeitou o Irã às inspeções mais intrusivas da história da Agência Internacional de Energia Atômica e ele realmente garantia, na visão dos especialistas, bloqueava realmente o acesso do Irã à bomba nuclear.
Agora, sobre a discussão anterior que vocês estavam fazendo, o que aconteceu foi que em 2002, um oposicionista iraniano denunciou a existência de 2 parques de centrífugas, Natanz e Arak, que não estavam declarados pelo Irã. E aí a comunidade internacional perdeu a confiança no Irã. E aí houve uma votação no Conselho de Segurança da ONU, e eu acompanhei isso muito porque eu fui para o Irã e cobri isso. Mas em julho de 2006, o Conselho de Segurança exigiu que o Irã abrisse mão do seu programa de enriquecimento nuclear, por causa dessa falta de confiança, né? Foi um programa em que ele comprou o conhecimento do A.Q. Khan, né, o paquistanês que vendeu também para a Coreia do Norte. Para a Líbia. Para a Líbia, e a tecnologia era holandesa, mas depois acabou sendo desenvolvida no Paquistão e no próprio Irã também, das centrífugas. E aí o Irã se recusou em julho de 2006 a atender essa exigência, e aí em dezembro de 2006 o Conselho de Segurança da ONU aprovou sanções contra o Irã. Então nós estamos falando aí de China, Rússia, todo mundo acatando isso, né? Aí o Irã foi submetido a sanções muito severas, econômicas. Os Estados Unidos foram asfixiando o Irã financeiramente, tolhendo o acesso do Irã ao dólar, né? E aí a classe média, os bazares, todo mundo que são muito influentes no Irã começaram a protestar, que estavam perdendo muito seu poder de compra. E aí o Khamenei permitiu a eleição do Rouhani, que era um moderado, que veio com o mandato de assinar o acordo. E o Trump rompeu esse acordo. E o Trump é totalmente obcecado contra a guerra nuclear, contra armas nucleares, porque ele teve um tio que era cientista nuclear, físico nuclear, que ensinou para ele os perigos da guerra nuclear. Então, de uma certa forma, acho que o Trump se arrependeu. Na época, ele precisava do voto dos evangélicos para tentar a reeleição, não se reelegeu. Agora, ele não tem essa preocupação de reeleição mais, e acho que ele está mais interessado no legado dele de pacifista, de evitar guerras nucleares, Terceira Guerra Mundial e tudo isso. Então, está priorizando esse acordo. Mas os iranianos, assim como o Putin, estão sentindo, você está querendo tanto isso, né? Então, acho que eu vou cobrar um preço alto. Agora, há um elemento central que eu acho que a gente tinha que olhar agora, Michel, que é o seguinte. Israel estabeleceu uma tal superioridade militar sobre seus principais rivais ali na região, da qual a gente nem imaginava que isso fosse acontecer em tão curto espaço de tempo, um ano atrás. O que o Irã, o papel que o Irã tinha como centro desse chamado Arco da Resistência, foi destruído militarmente. Israel tem, em relação aos seus principais adversários hoje, uma capacidade de destruição sem ser absolutamente ameaçado. Até onde, em relação ao Irã, você antecipa que Israel exercerá essa superioridade presente? Uhum. A sua pergunta, objetivamente, é se vai ter ataque ou não. Sim. E você tem toda a razão. No último ano, Israel desconstrói as estruturas que garantem o Arco da Resistência, destrói de maneira bastante definitiva as forças do Hezbollah, mostra para o Irã que ele é superior e, efetivamente, o que acontece hoje são os ataques do Iêmen, né? Politicamente, essa superioridade militar não se traduziu em hegemonia política do Netanyahu. Acho que isso é muito importante. Hoje teve uma eleição, uma pesquisa eleitoral, em que Netanyahu cai ainda mais nas intenções de voto, superado, inclusive, pelo partido do Bennett. E eu acho que é fundamental entender que a única possibilidade, na perspectiva de Netanyahu, de reverter esse quadro político, porque até agora o quadro político não traduziu as vitórias militares, é a destruição do Irã. É a destruição, pelo menos, das estruturas nucleares do Irã. É o ataque ao Irã, né? Isso hegemoniza, em algum sentido, seus opositores e coloca eles numa situação difícil. Eles não podem se negar isso. Então, a resposta que eu te dou agora é o seguinte: há todo o interesse de Netanyahu em sim produzir esse ataque às estruturas nucleares do Irã. Se eu pudesse apostar, eu diria que é mais provável que algum tipo de ataque aconteça do que não. Agora, para que um ataque desse seja realizado, ele teria que ser muito mais coordenado ainda com os americanos do que foram aqueles ataques retaliatórios de poucos meses atrás. Aí a gente vai para outra questão.
A Casa Branca está disposta? Não, neste momento não, né? O Donald Trump não deseja esse ataque e realmente, do ponto de vista da parte aérea, de controle aéreo, de informação, de inteligência, Israel depende dos Estados Unidos para realizar esse ataque, né? Então, acho que, por outro lado, o Israel já demonstrou uma capacidade assim, de ataques pontuais, né? Que eu concordo com o Michel, acho que vai acontecer com ou sem a participação dos Estados Unidos. O parque de centrífugas, o parque nuclear iraniano está muito bem protegido, né? Não existe a possibilidade de destruí-lo. Ele está no subterrâneo, abaixo do alcance mesmo das bombas de 900 quilos, das bombas anti-bunkers e tudo isso. Mas o Israel tem condições de degradar muito, né, a defesa, como já mostrou, a defesa aérea em torno dessas instalações, enfim, degradar a capacidade iraniana de proteger essas instalações. Eu acho que é isso que vai acontecer. Michel, por último, a gente tem outro ator ali frente a frente com o Irã, de enorme relevância naquela região, também pelo cisma dentro do mundo muçulmano, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita estabeleceu com a Casa Branca um tipo de relação umbilical. Qual é o jogo da Arábia Saudita em relação ao Irã nesse momento? Eu não vejo clareza, porque tem aproximações e recuos, tem tentativa de reconstrução de pontes, de superação de alguma maneira desse cisma. Claro que não vai ser superado um cisma histórico, mas há uma certa aproximação da Arábia Saudita com o Irã e há uma certa tentativa de evitar a degeneração da situação, né? A Arábia Saudita está muito infeliz com o que está acontecendo no Oriente Médio e, ao que tudo indica, Trump olha para a Arábia Saudita mais do que como aliado, olha como parceiro, né? Então, esse elemento... Negócios. Você está falando de negócios, Esse elemento, a Arábia Saudita, é um elemento que pode ser mais um dificultador para esse ataque, né? Eu concordo que os Estados Unidos não têm nenhum interesse que isso aconteça e eu concordo que há possibilidades limitadas de ataque também sem o apoio dos Estados Unidos. A questão da Arábia Saudita pode também complicar a situação de Benjamin Netanyahu, porque, falando de legado, Benjamin Netanyahu também quer deixar um legado, né? E, na verdade, são legados duplos e contraditórios. O legado da destruição da capacidade nuclear do Irã, tal qual aconteceu com seus antecessores com Iraque e Síria, e o legado da paz com os países do Golfo, né, a partir dos acordos de Abraão. Eu acho que em algum momento Netanyahu vai ter que decidir para qual caminho seguir. Eu acho que hoje ele não sabe. Você aposta que caminho ele seguirá? Eu tenho menos de um minuto. Eu acho que o Netanyahu tem também uma preocupação com a própria liberdade, né? Assim, porque os riscos de ele ser preso, uma vez perdendo o poder, são muito grandes. Então, o que vai determinar as escolhas dele, como tem sido na faixa de Gaza, né, e na Cisjordânia, e no Irã, em todos os palcos, todos os cenários, vai ser o que vai, digamos, protelar o encontro dele com a justiça. E é por isso que eu acho que o Michel tem razão. Eu acho que ele vai atacar o Irã como forma de aglutinar a opinião pública e também de protelar realmente eleições, né, a queda dele do governo, tudo isso. Nada como uma guerra para adiar uma eleição. Ainda mais com o Irã, exato.